Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Diego Ângelos na área e vamos lá falar sobre educação financeira. Vamos ter um momento incrível onde a gente vai falar sobre a temática reserva financeira. Então, eu trabalho com educação financeira há mais de 7 anos, já sou, inclusive, escritor de um livro. Qual é o melhor investimento? Depende. Eu trabalho com famílias, com jovens, estamos aí na missão de transformar a vida, né, das famílias através deste conhecimento. Então, quem não me conhecia, me segue também no Instagram, onde eu coloco diversos conteúdos lá diariamente, aqui agora com conteúdos semanais no nosso YouTube. Tá? Então, vem comigo e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Vamos começar com uma marretada aí para você. Ó, quem não constrói uma reserva financeira escolhe consciente ou inconscientemente viver refém das dívidas e da insegurança. Pois é, meu amigo, minha amiga, se você aí está refém das questões financeiras, cuidado, você não pode ser aí o servo do seu dinheiro. O dinheiro tem que ser servo de você, você precisa efetivamente usar o dinheiro a seu favor e ter muito cuidado com o endividamento. Tá? Essa é a primeira dor que normalmente nós temos, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um histórico de utilização do crédito de uma forma muito exacerbada, de uma forma muito aí, inconscientemente, muitas vezes. Então, a gente precisa utilizar o crédito de uma forma consciente. Nosso problema é quando o crédito vira inadimplência, pois é, quando você não consegue pagar o seu aquele crédito que você pegou para comprar uma casa, para comprar um carro, para auxiliar aí para você empreender em algum movimento, você utilizar desse crédito e não conseguir pagar. Daí você começa a ter um ciclo vicioso aí, né, de não pagamento, começa o seu score bancário a reduzir, e aí você começa a utilizar sua reserva financeira, caso você tenha, e aí as coisas começam a degringolar, como a gente fala. Então, precisamos, de uma forma, ter esse cuidado, esse olhar principal na questão do crédito. Se você também tem filhos, se você tem essa preocupação, né, no curto, médio e longo prazo, né, nessa questão financeira com o seu filho, você precisa ter esse olhar de uma reserva financeira. A reserva financeira é para momentos de indecisão, para momentos ali de imprevistos que acontecem. Uma frase que com certeza eu vou falar algumas vezes durante esse nosso vídeo é que imprevistos sempre vão acontecer, a gente só não sabe quando que eles vão acontecer efetivamente. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, se você tem um filho, independente da idade, mas tenha certeza que você tem planos, metas para ele. Daqui a pouco dar a oportunidade para ele fazer um intercâmbio, dar a oportunidade aí para daqui a pouco ele ter ali, iniciar a faculdade, o seu mundo acadêmico, você poder auxiliar financeiramente para ele. Né? Então, essa realmente é uma grande preocupação. E muitas vezes, dependendo da realidade financeira da família, né, a gente está utilizando muito o conceito também de sucessão patrimonial. Como é que você está fazendo esse olhar de fazer essa sucessão do seu patrimônio? Né? Muitas vezes a gente acaba construindo um legado, né? E se a gente não dá esse conhecimento financeiro para o nosso filho, ele acaba desperdiçando todo esse dinheiro. Né? Mas a gente precisa, então, ensinar ele, educar ele e também nós promovermos isso, né? E fazermos uma reserva bem estruturada para o futuro financeiro dos nossos filhos. E, por fim, não menos importante, a gente precisa acreditar e sonhar. Né? A gente ter o desejo de realizar os nossos sonhos, pode ser uma viagem, né, para outro país, pode ser muitas vezes a troca de um veículo, a compra de uma casa melhor, pode ser também a faculdade do seu filho, ou quem sabe aquela aposentadoria tão sonhada, de você conseguir relaxar tranquilamente, não ter que trabalhar por necessidade. Né? Então, essa reserva financeira precisa ter este olhar. Mas, principalmente, né, para os imprevistos.
né? Como eu disse, os imprevistos eles acontecem, a gente só não sabe quando. Alguns exemplos básicos, pode ser na questão do veículo, que você aí tem um carro, estragou, precisa fazer manutenção. Aconteceu comigo recentemente, eu tive que gastar R$ 6.000 que não estavam no meu orçamento para arrumar o meu carro, que eu utilizo praticamente todos os dias. Então, eu tive que fazer esse gasto aí. E, tendo uma reserva financeira, foi um pouco menos dolorido, mas ainda digo que dói. Sempre dói quando a gente acaba tirando o nosso dinheiro daquela reserva que a gente conseguiu acumular de uma forma tão difícil, né, tão dura, assim, que a gente acaba poupando todos os meses ali, né? Um dos nossos objetivos nesses nossos vídeos é esse, conseguir fazer você guardar e investir dinheiro todos os meses. Então, a gente precisa ter, né, saber que sim, quando a gente utilizar, vai doer, mas vai ser por um motivo melhor, né? Então, vai ser para arrumar seu carro, arrumar o computador, que daqui a pouco você utiliza para o seu trabalho, pode ser para reformar sua casa, se acontecer, né, algum imprevisto, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, das enchentes, muitas pessoas acabaram perdendo, né, suas casas, seus carros, tiveram problemas, a sua empresa teve que parar por muito tempo. Então, a gente precisa ter essa reserva financeira para estas situações. E pode ser coisas corriqueiras, como a geladeira estragou, coisas pequenas, mas que vão mexer no nosso orçamento. Muitas vezes a gente tem um orçamento muito restrito, né? A gente acaba ficando quase sempre aqui no 0 a 0. E aqui nesse vídeo a gente vai te dar algumas dicas de como você pode fazer essa reserva, né, e não ficar sempre no 0 a 0, ou muitas vezes gastar mais do que você ganha. Mas e por que você, muitas vezes, ou, né, as outras famílias, não conseguem guardar e fazer essa reserva financeira? Bom, principalmente pela questão da falta de controle financeiro. A gente não tem o hábito aqui no Brasil de fazer um controle financeiro bem feito. Isso pode ser um papel, numa caneta ali, com caneta, pode ser num aplicativo, pode ser numa planilha de Excel, tá? Você tem muitas formas hoje em dia de fazer este controle, mas precisa ser feito. Precisa ser feito com uma regularidade, precisa ter disciplina para fazer esse controle financeiro, né? Então, te pergunto, você faz o controle financeiro? Depois coloque aqui nos comentários dos vídeos, né? Porque a gente precisa estruturar isso e vai de cada realidade. Não tem uma fórmula mágica. Não adianta você vir aqui, olhar o meu vídeo e achar que eu vou te dar uma fórmula. Cada realidade é uma, tá? Então, por isso que é importante você, além de buscar conteúdos de finanças, você já está fazendo, já te parabenizo por isso, você precisa também buscar algo individualmente para você, né? Buscando um profissional da área das finanças, pode me chamar aqui que a gente conversa individualmente para entender a sua realidade e tentar te ajudar. E o segundo maior motivo que as pessoas não conseguem ter uma reserva financeira é o endividamento constante, como a gente comentou no início do vídeo, né? Então, a questão do crédito, a questão do crédito de uma forma muito exacerbada, né? E sem controle. E não só o crédito, como eu comentei, de empréstimos ou de financiamentos. Muitas vezes aquele crédito, aquela parcelinha da loja, né? O crediário ali que você utiliza para parcelar suas roupas, os seus móveis, os seus eletrodomésticos, podem ser um grande dificultador. Tá? Então, fica aqui no vídeo, que até o final do vídeo a gente vai te dar dicas práticas e efetivas para você resolver esse problema. O terceiro motivo que a maioria dos brasileiros e das famílias não conseguem ter uma reserva financeira é a mentalidade de curto prazo. Pois é, nós somos seres imediatistas, queremos tudo para ontem, a gente quer realmente as coisas de uma forma muito rápida. E aí, a gente tem muitas questões aí que acabam nos prejudicando no médio e no longo prazo. Mas isso é natural do ser humano, porque a gente quer realmente aquela recompensa imediata, né? O ser humano tem a questão até da dopamina, que é uma substância que acaba nos trazendo muito prazer naquela coisa imediata. Ninguém sente prazer em guardar dinheiro para utilizar numa possível imprevisto que vai acontecer lá na frente. Por isso que a gente fez de disciplina e por isso que eu vou te dar uma ferramenta incrível. Se você conseguir aprender isso,
vai mudar a sua relação com o dinheiro a partir de hoje, a partir do final deste vídeo. Então, fica com a gente até o final. E, por fim, aqui o quarto motivo principal que as famílias não conseguem guardar dinheiro é pela renda insuficiente ou mal gerenciada. Sim, sabemos que a realidade do brasileiro não está fácil, a renda cada vez menor e as despesas cada vez maior, a nossa inflação está aumentando a cada mês e o nosso salário não está sendo recuperado, não está efetivamente retornando aí para nós termos uma qualidade de vida, vamos dizer assim. Então, a gente precisa, de alguma forma, ou fazer uma renda extra, ou daqui a pouco pegar, né, buscar outras oportunidades profissionais. Não é fácil, mas é necessário a gente fazer isso. A gente precisa ter essa qualidade de vida. E também nessa questão da reserva financeira. Né? Ficar sempre no empate, sempre no 0 a 0, ou gastando mais que ganha, não é saudável nem para você, nem para a sua família. Então, esses 4 fatores acabam impactando diretamente, então, na questão dos brasileiros, na média, vamos dizer assim, de não conseguir resolver essa questão de ter uma reserva financeira. Mas é fundamental, a gente precisa formar essa reserva de emergência, que é um termo que é utilizado, reserva de emergência, reserva financeira, reserva da paz, colchão financeiro, o nome que você se sentir mais à vontade, mas é primordial você ter esse dinheiro. Quais os benefícios que isso vai trazer para você? O benefício de você ter uma tranquilidade, de conseguir deitar com a cabeça no travesseiro tranquila e dormir sabendo que no outro dia você vai estar com essas contas pagas. Se acontecer um imprevisto, você vai conseguir aí resolver alguma situação que for acontecer. Né? Então, você tem sua família toda estruturada ali. Né? Independente se você é mãe solo, se você tem um companheiro, uma companheira, independente disso, você precisa ter uma segurança financeira. Esse é um termo importante, ter uma segurança financeira. Né? E não vai ser através de programas do governo, programas sociais, que vão ser resolvidos isso. Nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes e fazermos diferença. Tá? Isso precisa ser de nós, tem que partir de nós, e é muito importante a gente começar desde já a organizar nossas finanças, e eu vou te dar algumas dicas fundamentais, te dando ferramentas e técnicas para a gente conseguir o quê? Investir e guardar dinheiro todos os meses. E aí sim, você vai conseguir formar uma reserva de emergência, uma reserva financeira interessante e aí satisfatória para você conseguir efetivamente cumprir com seus objetivos. Bom, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você está ansioso para saber e como resolver isso, Diego. Pois é, vamos usar agora algumas técnicas, algumas ferramentas importantíssimas que você pode começar a partir de hoje a fazer essa mudança na sua vida financeira. A primeira técnica é o sistema de envelopes. O sistema de envelopes é uma técnica já antiga, falada aí no mercado de educadores financeiros, onde você, antigamente, lá na época dos meus pais, vamos dizer assim, eles recebiam dinheiro fisicamente, ia no banco, sacava o dinheiro e começava a fazer os pagamentos. Então, normalmente, você recebia esse dinheiro, colocava dentro de envelopes e separando. Esse é o dinheiro do supermercado, esse é o dinheiro de pagamento da energia, de água, de luz. Esse aqui é o dinheiro do transporte, da gasolina, da manutenção, o dinheiro da escola do filho. Então, era feita essa separação através dos envelopes, para ficar visualmente ali melhor para você. Mas de hoje, com a tecnologia, com o Pix, com tantas coisas, como a gente pode fazer esta separação? Então, a gente tem meios digitais. Então, hoje tem alguns bancos que podem fazer isso de uma forma mais fácil, onde você tem até envelopes digitais, vamos dizer assim. Tem alguns bancos que têm as caixinhas que você pode separar o dinheiro especificamente para esses objetivos. Ou você pode criar uma planilha e colocar ali dentro dessa planilha. X valor vai ser para supermercado, Y valor para transporte, para combustível e assim sucessivamente. Então, separe já no início do mês e com porcentagem. Porcentagem, não sei se você lembra, na época do colégio, mas é importante, porcentagem a gente usa em tudo na vida. Então, a gente precisa trabalhar com porcentagem. Então, 10% para isso, 20% para aquilo e assim sucessivamente. Então,
Técnica dos envelopes digitais agora é uma das primeiras que você pode colocar e implementar a partir de agora. A segunda ferramenta é o método 50-30-20. Mas aqui comigo nós vamos falar diferente. Vai ser a técnica 20-50-30. Normalmente, você vai ver outros vídeos de educadores financeiros vão te trazer essa técnica onde você deve guardar. Na verdade, né? Utilizar o seu dinheiro, 50% dele, para as suas despesas essenciais e necessárias do seu dia a dia, né? Sua moradia, sua alimentação, né? O pagamento da escola do seu filho. Esse é realmente aquela coisa essencial que você não pode deixar de pagar. 30% você deve utilizar para os seus desejos, para o supérfluo, para aqueles extras, vamos dizer assim, e 20% é para os seus investimentos e para fazer algum pagamento de alguma dívida que tenha ficado para trás. Pois é, mas aqui a gente vai fazer diferente. Você vai começar com os 20%, que vai ser o quê? Esses 20% do seu investimento. Então, assim, recebeu o dinheiro, dia 5, dia 10, quinto dia útil, último dia útil do mês, não importa. Caiu o dinheiro na conta, primeira coisa que você vai fazer é se pagar. Pague-se primeiro. Pegar esse dinheiro e já colocar num investimento, colocar numa caixinha, colocar em algum lugar onde você vai ter esse dinheiro já eliminado. Já nem vai fazer mais parte do seu salário, você não vai nem lembrar mais desse dinheiro. Tá? Esses 20%, isso é o número ideal, mas você pode começar com 5%, com 10%, e você vai aumentando sucessivamente. Tá? Então, a partir daí, guardou esse percentual, você vai fazer o seu pagamento das suas despesas essenciais ali para o dia a dia, seu aluguel, seu condomínio, seu financiamento, a questão da alimentação, e assim você vai pagando as suas despesas do dia a dia essenciais. E aí os 30% que sobram vão ser para onde? Para os seus desejos, para aquela pizza do final de semana, para o cinema, para aquelas despesas que você, né, quer ter com a sua família, aquela roupa também bacana que você queira comprar. Então, você vai ter, então, 20%, 50% e 30%. E como controlar isso, Diego? Então, pode ser numa planilha, como falado anteriormente, pode ser num papel, num caderninho, como você se sentir mais à vontade. Isso precisa ser bem claro, tá? Você tem que se sentir tranquilo, não vou colocar regra aqui. Vou te dar ferramentas, isso com certeza. Vou te dar opções, vou te dar ferramentas, como estamos aí na 20, 50, 30. Uma coisa importante dessa técnica é, se você está gastando mais de 50% das suas despesas essenciais necessárias, ligue o sinal de alerta que alguma coisa não está certa. Tá? Provavelmente algumas despesas estão além do que você deveria estar gastando. O supermercado está muito caro, então vamos verificar aí quais são os hábitos alimentares da família. Se daqui a pouco a sua moradia está muito alta, vamos tentar reduzir a conta de luz, ou daqui a pouco, muitas vezes, tomar alguma atitude mais drástica, que é o que? Até se mudar para um imóvel mais barato, onde você consiga realmente estar de acordo com aquela realidade. A técnica que eu quero te trazer aqui é os 4Ds. Não é os 4Ds de Diego, mas é importante até você fixar aí, 4Ds. Tá? E essa é uma matriz, uma técnica para você fazer a priorização das suas despesas. Tá? Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes nosso maior problema é que a gente não consegue priorizar. Então, vamos aí aprender essa técnica dos 4Ds. O primeiro D é o dever, são nossas obrigações, aquilo que é inadiável, que a gente precisa efetivamente pagar, pode ser até que são das coisas essenciais, necessárias. Então, essa é a primeira caixinha que a gente precisa priorizar. Então, pode ser o financiamento do seu imóvel. Você não pode deixar de pagar, senão você vai acabar perdendo o seu imóvel. Né? A sua parcela do seu financiamento do seu carro, você não pode deixar de pagar. Como a alimentação da sua família, você não pode deixar, desde que seja aquela alimentação básica, né? Aquela alimentação primordial, né? Não dos desejos, que já entra ali na segunda caixinha, que é a dos desejos, que é aquele conforto, aquela qualidade de vida, aquilo que é desejável. Aquilo que a gente acaba realmente tendo de prazer, né? A gente não pode ficar naquele ciclo, daquela roda, né? Dos ratos que a gente fala que é só para pagar conta, gente. A gente precisa viver, né? A gente precisa ter qualidade de vida, tá? Mas precisa ser uma qualidade de vida organizada. Então, o segundo D é o que é desejado,
né, da nossa qualidade de vida para a nossa família. O terceiro D é o que é dispensado. É aquilo que pode ser cortado e não vai ter um impacto muito grande. Né? É aquela vez que você vai 4 vezes no restaurante por mês, vai 3. Não vai fazer tanta diferença naquela questão familiar. Né? Aquele churrasco todo final de semana, que não deixaram um final de semana para trás. É importante a gente ver o que pode ser dispensado, tá? Ou daqui a pouco aqueles streamings, a gente tem 10 streamings pagos, pagando todos os meses na fatura. Por que não eliminar alguns e coloque 2, 3, aquele que você assiste mais? Né? Então veja dentro de todo o seu controle financeiro o que é dispensável. E o quarto é o desastroso. Pois é, aquele que dá risco à nossa família. O risco financeiro grave. Então, é aquilo que pode realmente, né, dentro da porcentagem, é o que está se sobressaindo. E pode ser, minha amiga, meu amigo, desastroso pode ser a sua casa, o aluguel da sua casa, pode ser o financiamento do seu carro, pode ser o consumo de gasolina do seu carro, pode ser algo que efetivamente está pesando no orçamento. E a gente precisa ter uma mudança drástica na nossa vida. Né? Então, como eu falei, a gente vai ter que, daqui a pouco, vender o nosso veículo, a gente vai ter que mudar de imóvel, porque isso está pesando muito no nosso orçamento. E a gente vai reduzir a nossa qualidade, nem que seja a qualidade de vida, aquela questão, né, do nosso padrão de vida, que está muito alto, porque não está de acordo com a nossa realidade. E a gente tem essa tendência, quando aumenta nossa renda vai aumentando, a gente quer se equiparar nosso padrão de vida com outras pessoas, e muitas vezes não é o mais saudável. Então, desastroso, a gente precisa ter muita atenção. Então, 4 Ds para revisar: dever, desejado, dispensado e o desastroso. Bom, eu sei que não é fácil fazer isso. Eu concordo com você, realmente não é fácil. Muitas vezes a gente que trabalha na área da educação financeira sofre. Por quê? Porque a questão é muito emocional. Não adianta eu vir aqui te trazer técnicas, ferramentas, mas você não colocar em prática, você não utilizar aquela mentalidade de que isso vai funcionar, isso vai dar certo. Então, aplicando essas técnicas, eu tenho certeza que você vai mudar a sua qualidade de vida de curto, médio e longo prazo, principalmente. Os resultados, eles são principalmente de longo prazo. A gente precisa ter disciplina. É que nem fazer atividade física, fazer uma dieta. Não vai ser do dia para a noite. A gente precisa ter isso bem claro, tem que ter clareza, que precisa ter aí um tempo aí de criação do hábito, principalmente, e para se ter esses resultados. Tá? Então, se alguém está te vendendo uma fórmula mágica por aí, não é verdade. Tá? A gente precisa ter um tempo de maturação das coisas acontecerem. Tá? Mas isso eu tenho certeza que vai te trazer benefícios para você e para a sua família, onde você vai ter uma tranquilidade financeira, uma paz, para a sua qualidade de vida no futuro e principalmente para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, que são os bens mais preciosos que você tem. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar financeiro, né, para dentro de casa, tirar esse tabu de falar de dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro entre a família e pensar em ter uma reserva financeira. É fundamental para a gente dar um passo além. A gente está à frente, né, de muitas famílias brasileiras, e você pode fazer parte desse seleto grupo de pessoas, de famílias que têm uma reserva financeira. E aqui eu só estou te convidando para guardar dinheiro, para poupar, para colocar o seu dinheiro, pode ser até na poupança, que muita gente acaba discriminando, mas se for a ferramenta que você conhece, você se sente confortável para guardar o seu dinheiro, já está valendo. Mas a gente não precisa necessariamente investir em grandes produtos financeiros muito difíceis, né? Aqui a gente está só te convidando para você conseguir poupar esse dinheiro. Mas claro que a gente quer te ensinar a investir de uma forma saudável, de uma forma mais eficiente, mais assertiva, mas isso tem tempo, a gente vai conseguir, né, aprendendo. Se você colocar em prática essas ferramentas, essas técnicas aqui, já aproveitando para recapitular, se você realmente quer transformar a vida da sua família, quer ter uma reserva financeira, tem uma dificuldade de conseguir se organizar financeiramente, tá? Então, a primeira coisa, tem dificuldade de se organizar financeiramente, utilize da técnica dos envelopes e da técnica do 20, 50, 30. Se você tem aí, né, essa questão
do endividamento constante, você precisa também ter um olhar mais crítico dentro das suas despesas do que você está utilizando de crédito, né? Se é o crédito daquela fatura do cartão que está muito alta, se é o financiamento imobiliário, se é um financiamento de um veículo, se é daquela lojinha que você acaba comprando as blusinhas toda semana. Então, tem esse olhar atento a isso. Veja dentro da sua fatura, do seu cartão, onde o bicho está pegando ali e tente, de alguma forma, eliminar. Evite fazer novas parcelas, né? Evite fazer novas compras parceladas nos próximos meses até organizar essa vida financeira. Se você tem uma mentalidade de curto prazo, lembre, priorize as coisas, utilize da técnica do 4D, priorizando. E priorizando não só o curto prazo, não só aquela questão dopaminérgica de algo imediato. Priorize também coisas de médio e longo prazo. Se imagine você daqui a 10, 20, 30 anos, tranquilo, na praia, sem preocupação, sem estar preocupado com os boletos. Esse tem que ser a sua preocupação, o seu filho na faculdade, já com a sua família, já sabendo cuidar do seu próprio dinheiro lá na frente, né? E se você está aí também com essa questão da renda familiar muito abaixo do esperado, não está dando conta de pagar e pode estar acontecendo, busque uma forma de uma renda extra, busque conhecimento para conseguir aí outras fontes de renda, ou até uma promoção no seu trabalho, né? É importante a gente também olhar que muitas vezes realmente não tem como fazer o pagamento de todas as suas despesas com que você ganha. É a realidade de muitos brasileiros. Mas tenham esperança, tenham fé, continuem acompanhando aqui o nosso conteúdo no canal, aqui no YouTube, também no Instagram, onde a gente vai trazer cada vez mais conteúdos para você. E quero saber, coloque aqui no chat, coloque aqui abaixo, né, nos comentários, se fez sentido para você esse vídeo, o que você gostaria de ver mais aqui nesses conteúdos, né, que a gente está fazendo isso é para você. Não é para mim, não é para ninguém, é para você, para sua família, que a gente garanta, né, uma família financeira estruturada, com qualidade de vida. Então, espero que tenham gostado. Esperamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!